Neste vídeo, nós vamos resolver 15 questões de português banca CESP-Cebrasp. Você vai ver como é que funciona, como é que a CESP-Cebrasp pede. Muito fácil, galera, muito tranquilo, muito legal. Outra coisa, se você quiser o materialzinho, se você quiser as questões antes, pode baixar, viu, gente? O link para baixar as questões está aqui na descrição do vídeo, hein? Beleza? O meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canalzinho eu ajudo você a gabaritar as questões de português para concurso público. Então, inscreva-se no canal para ficar, ó, fortão em português, hein? Tô te esperando, hein? Bora lá! Seguinte, galera, questões de português da banca CESP-Cebrasp. Como é que funciona, Álvaro? Vamos lá, gente. Vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa. Textão. Textão, Álvaro. Não tem uma... Nós vamos começar aqui. Compreensão e interpretação de diversos textos, gêneros variados. Aí você pega lá. Ah, mas Álvaro, tá escrito aqui, ó. Interpretação e compreensão de textos diversos, de diversos textos, de gêneros variados. É texto, gente. É texto, simples assim, tá? E aí, você já tem um textão logo de cara. Na verdade, eu peguei um texto mais curto que é pra gente só perceber como funciona, tá? Vamos lá, tem textão lá? Tem. Vamos resolver? Vamos. Então é o seguinte, primeiro você vai à questão. Então, ó, você vai ver, galera, ó. É sempre assim, ó. Com base nas ideias veiculadas no texto CG1A1, quer dizer, é o texto que você vai ler, julgue o seguinte tema. Então, quando você vê assim, ó, você vê é dessa maneira. Ideias veiculadas no texto. É questão de texto, tá? Então, ó, ideias veiculadas no texto, você já sabe, é uma questão de compreensão e interpretação de texto, tá? Julgue o seguinte item. Então, tá lá. Atualmente, o risco ambiental é, conforme se entende do texto, o principal efeito da maior parte dos problemas que acometem a humanidade. Certo ou errado? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma passadinha no texto? Você já sabe, hein? Você quer fazer primeiro, ó. Tá um texto aqui. Então, ó. Aí o texto tá lá, tá? Ó. A defesa das florestas... Vamos mergulhar no texto, galera? Ó. A defesa das florestas deveria ser objeto de um tratado internacional que reunisse o maior número de estados, para que elas se tornassem intocáveis. Repito, a sobrevivência da nossa espécie depende da funcionalidade desses ecossistemas. Vamos pegando aqui, tá, galera? Legal. Beleza? Sem florestas suficientes, não existe chance real de podermos reverter a tendência do crescimento do CO2, né? Beleza. O desmatamento deveria ser tratado como um crime contra a humanidade e punido como tal. Opa, vai cortando, tá, galera? Ó, você vai percebendo o que ele tá falando, ó. Porque é disso que se trata. Porque é disso que se trata. A proteção das florestas e sua manutenção. A proteção da floresta e sua manutenção, bem como a obrigação de manter intactos o solo, o ar e a água, deveriam fazer parte, então, deveriam fazer parte das constituições de todos os estados. Então você vê, ó, deveriam fazer parte da Constituição de todos os estados. Não apenas desta nossa Constituição da nação das plantas. Ô, louco, bicho, né? Deveriam ser ensinadas nas escolas, vem cá, gente, deveriam ser ensinadas nas escolas. Deveriam ser ensinadas nas escolas para crianças e adultos, em todos os lugares. Diretores de cinema deveriam fazer filmes, né? Aí você vê, escritores deveriam escrever livros. Todos estão convocados a se mobilizar
E se vocês acham que é exagero e não vem motivo real para se levantar do sofá e defender o meio ambiente e as florestas, saibam, veja, saibam que essa é a única emergência global real. A única emergência global real. A maioria dos problemas que afligem a humanidade hoje mesmo, né? Que hoje, mesmo que aparentemente distantes, está relacionada ao risco ambiental e consiste apenas na ponta de um iceberg. Na ponta de um iceberg. Se não tratarmos o tema com a devida firmeza e eficiência. Gente, se dá uma lidinha no texto, certo? Aquela lidinha e vamos para a questãozinha. Ó, com base nas ideias veiculadas no texto. Vamos ver então. Questãozinha de número 1, galera. Atualmente, o risco ambiental é, conforme se entende no texto, o principal efeito da maior parte dos problemas que acometem a humanidade. Certo ou errado, gente? Então, o risco ambiental é o principal efeito da maior parte dos problemas? É o efeito. Gente, certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Gente, o risco ambiental não é o principal efeito. Cuidado, galera. O risco ambiental é, conforme se entende o texto, a principal causa. Cuidado, hein, galera? Então, ó, não é efeito, hein? É a principal causa. Você tem que saber o seguinte, então, ó. Você vai pôr errado aqui, porque o risco ambiental é a principal causa, tá, galera? Não é o efeito. Tem causa e tem efeito. O que é o efeito, Álvaro? Toda causa gera um efeito, certo, pessoal? Toda causa gera uma consequência. Então, o risco ambiental é a causa da maior parte dos problemas. Então, ó, a maior parte dos problemas que acometem a humanidade, então a causa delas, não o efeito. É a causa, galera. Certo? Errado, gente. Então, isso é uma questãozinha sobre compreensão e interpretação de texto. Beleza? Então não é, mas Álvaro, onde você viu isso daí? Aí se você for ler de novo, ó, a defesa das florestas deveria ser objeto de um tratado internacional que reunisse o maior número de estados, para que elas se tornassem intocáveis. Repito, a sobrevivência da nossa espécie depende, a sobrevivência da nossa espécie depende, tá, da funcionalidade desses ecossistemas. Sem florestas suficientes, não existe chance real de podermos reverter a tendência do crescimento CO2, né? O desmatamento deveria ser tratado. Então, você vê, gente, a proteção da floresta. Então, voltando aqui, essa questão, gente, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Essa é você interpretar mesmo, tá? Então, de acordo com o texto, o risco ambiental é a causa da maior parte dos problemas que acometem a humanidade. Certo, pessoal? A causa dos problemas é o risco ambiental e não o efeito. Perceberam, galera? Errado. Essa é uma questãozinha de interpretação de texto. Tem outra. Infere-se do texto. Não, gente, o mesmo texto, tá? Infere-se do texto. Quando você pega infere-se, gente, não está escrito, hein? Ó, o que é infere-se, Álvaro? Você vai deduzir, tá? Você vai interpretar. Então, infere-se do texto. Interpreta-se do texto. A proposta... que a proposta de considerar os desmatamentos como um crime contra a humanidade implica considerar as plantas como pessoas. Mas não está escrito então, Álvaro, eu posso interpretar isso? Gente, como é o nome? Peraí. O nome disso é extrapolação, galera. Extrapolação. Extrapolação. Por que extrapolação, gente? Não tem como ele dizer lá no texto, gente. Ele não falou no texto que a humanidade, que você para considerar plantas como pessoas, gente, tá? Então a proposta de considerar desmatamentos como um crime contra a humanidade. Você considerar os desmatamentos como um crime contra a humanidade, isso não quer dizer que as plantas são como pessoas, galera.
Ah, mas se você inferir uma coisa dessa, você está extrapolando. É a mais do que o cara quer dizer, gente. Tá? Então, isso aqui, o nome disso é extrapolação. Álvaro, o que é extrapolação? Você entender uma coisa que não tem como estar dita no texto. Quer dizer, extrapolou, né? Então, o que eu vou pôr aqui? Errado, galera. Beleza? Então, ó, você viu o que é uma questão? Que é essa questão é sobre o que, Álvaro? Interpretação e compreensão de diversos tipos de textos variados e gêneros e tal. Tudo isso é o quê? Texto, gente. Interpretação e compreensão. Beleza, galera? Aí nós vamos ter mais uma questãozinha sobre esse texto. Vem comigo, ó. Que agora é tipologia e gêneros textuais. Certo? Tipologia e gêneros textuais. Tá lá no edital. Peraí, uma coisa é compreensão e interpretação de texto, tá, gente? Outra coisa é tipo de texto, tá? Gêneros textuais. Então, estão falando, ó, quanto à tipologia e aos gêneros textuais, esse texto aí, o texto CG1A1, classifica-se como narrativo. Classifica-se como narrativo, dado o conjunto de fatos nele relatados. Narrativo, Álvaro? Volta aqui, galera. Essa questãozinha é tranquila, ó. Você pega um texto desse, fala assim, será que é narrativo? Ah, mas eu não sei o que é narrativo. Você vai ter que saber tipos de texto, tá, galera? Então, a defesa de florestas, quando você fala defesa, deveria, uma opinião do cara, tá vendo? Deveria. Quando fala deveria, ele está defendendo uma opinião, né? Então, ó, deveria ser objeto, né? Para que elas se tornassem intocáveis. Repito! Ele falando, ó, repito! Ele está dando a opinião dele. Será que é narrativo? Volta aqui, galera. Então, ó, o que nós temos aqui. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Vamos ver um pouquinho. Depois você me fala se está certo ou se está errado. Gente, vem cá. Os principais tipos de texto. Então, ó, você vai fazer uma prova da CESP, Sebrasp. Além de interpretar e compreender o texto, eu tenho que saber quais são os tipos de texto. Vem comigo? Facinho, hein, galera? Ó. Os principais tipos de texto são, bem rápido, gente. Tipologia narrativa, foi o que ele perguntou. Narração. Álvaro, o que é narração? Gente, narração é contar uma história, certo? Então tem um enredo, tem as personagens, né? São desenvolvidas pelo tempo e espaço. Então, narrar, gente, é uma história, seja ela fictícia ou verdadeira, tá? Então tem o narrador. O narrador, ele conta uma sequência de acontecimentos, uma sequência de fatos. Ele só narra. Isso é narração. Tipologia descritiva, eles podem perguntar também. Álvaro, o que é a descrição, né? A descrição, gente, você descreve o quê? Características de uma pessoa. Características de uma pessoa. É uma foto com palavras, galera. Nada acontece, né? Então, ó, características de uma pessoa. A descrição faz com que o interlocutor, você, visualize. Visualize o quê? A imagem. Então, é uma imagem visual. Então, descrição é dar características. Nada acontece. Então, ó, narração, sucessão, é uma sucessão de acontecimentos. Descrição, nada acontece. É uma foto com palavras, características físicas, características psicológicas. E aí você tem a tipologia dissertativa, que é a dissertação. Dissertação, sim, é defender uma ideia, que é o que aconteceu no texto. Ele está defendendo uma ideia ali, né? Tá? Baseada na argumentação, né? Ele está argumentando lá e desenvolvimento de um tema. Qual que é o objetivo? O objetivo é persuadir a gente, ó, tá? Então, uma tipologia dissertativa, o objetivo de quem escreveu é persuadir a gente que estamos, a gente que estamos não, né? A gente que está lendo, né? Com opiniões e fatos. Opiniões e fatos, que é o caso lá. Você também tem o dissertativo expositivo, que é a exposição. Aí não tem intenção de persuadir o leitor. Apenas expõe ideias. Certo? Então você tem esse tipo de texto. E aí você tem um tipo de texto muito mais fácil, que é a tipologia
injuntiva, ou seja, uma injunção. Vamos ficar nesses 5, gente, tá? São esses 5 que a CESP cobra, tá? E são os 5 que a CESP cobra. Então, explicação, método. Olha que facinho isso aqui, gente. Texto injuntivo, vai. Texto injuntivo. Fala direto com o leitor. Não pise na grama. Fumar é prejudicial à saúde. Geralmente os verbos vêm no imperativo, tá? Aperte o botão. Faça o que está sendo dito, né? Então, ó, é uma explicação e método para realizar algo que, né? Assim, são muito utilizados os verbos no modo imperativo, tá, galera? Então, imperativo está falando direto com você, ó, é um texto injuntivo. Então, ó, indica uma ordem, ó. Tá? Faça isso e seja feliz, né? Memorize as frases. Esse é um tipo de texto injuntivo. Vai cair uma dessa para você que vai fazer CESP ou SEBRASP? Tipos de texto. Tá lá no edital? Tá lá no edital. Né? Então, tipologia textual, gêneros, tipologia, tem tudo relacionado ao texto. E vem cá. Então, mas peraí, Álvaro, qual que é a questãozinha de número 3? Quanto à tipologia e aos gêneros textuais. O texto CG1A1 classifica-se como narrativo. Peraí, narrativo é contar uma história, né, Álvaro? Sim. Dado o conjunto de fatos nele relatados. O que é narração, Álvaro? Narração é uma sucessão de acontecimentos. O narrador, ele narra o que vai acontecendo, uma coisa depois da outra, uma coisa... Tem personagens. É um texto narrativo, gente? É um texto narrativo? Vem cá, volta aqui. Ó. No comecinho você já sabe que não é narrativo. A defesa das florestas deveria. Pronto, a hora que ele fala deveria, é a opinião dele, gente. Você já vê que é uma dissertação aí. É um texto dissertativo. Deveria ser objeto de um tratado internacional que reunisse o maior número de estados. Aconteceu alguma coisa, galera? Não, é uma opinião do escritor. Então, ó, deveriam fazer parte. Tá vendo? Deveriam. Ó, a maioria dos problemas que afligem a humanidade, ó, olha aqui a respostinha aqui, ó. A maioria dos problemas que afligem a humanidade hoje, mesmo que aparentemente distantes, está relacionada ao risco ambiental. Então é realmente, Álvaro. Então isso aí é uma causa, né? É a causa. Aí você volta até aqui, ó. Vem cá. Você volta até aqui, ó. O risco ambiental é a causa, tá vendo? E aí você vê aqui, ó. A proposta de considerar não tem nada a ver com pessoas. E vamos lá, gente. É narrativo o texto? Errado. Esse é um texto dissertativo. Certo, galera? Então, o que nós vimos até agora, Álvaro? Questãozinha de número 1. Compreensão de texto. Questãozinha número 2. Compreensão e interpretação de texto. E essa questãozinha de número 3? Tipologia textual. Gêneros textuais. Então você viu que existem o quê? 5 tipos de texto. Certo, galera? Isso cai na tua prova? Claro. Vamos lá? Vamos pegar outra de tipologia textual? Vem cá. Ó. No texto, no mesmo texto, predomina a tipologia descritiva, o que se confirma pela exposição de dados empíricos. O que é descrição mesmo, Álvaro? Pensa assim, descrição, gente, é uma foto com palavras. Nada acontece. Características. Falou em, características. Características. Ou seja, adjetivos, né, também. Adjetivos. Para quê, Álvaro? Para quê? Para o leitor ter uma imagem daquilo. É uma foto para ele imaginar aquilo. Nada acontece, é parado. E você percebeu ali que não é descritivo coisa nenhuma, né? Quando o autor emite a opinião, é um texto dissertativo. Gente, tipos de texto, hein? Errado. Certo? Porque não é descrição, gente. Aquele texto é um texto dissertativo. É uma dissertação. Legal, Álvaro, legal. Agora vem cá. Olha aqui agora, gente. Falamos de texto, compreensão de texto, interpretação de texto.
e falamos sobre tipologia textual. O que a CESP cobra depois? Ó, na sequência, o que ela cobra? Você vê que já é diferente aqui, ó. Acerca dos mecanismos de coesão. O que é coesão? Ó? Empregados no texto, julgue o próximo item. Aí você está vendo aí, questãozinha de número 5. Nós vamos ver. Ah, mas está falando. Essa questão envolve o quê? Aí, gente, você pega lá no edital. No edital tá lá. Reescritura de frases, reorganização da estrutura de orações e períodos. A pessoa fica com medo, ela lê aquilo, ela fala, meu Deus do céu. Ah, é uma relação de coordenação e subordinação entre orações e períodos. Ela lê aquilo e fala, meu Deus, Álvaro, domínio da estrutura morfossintática do período. Ela fala, meu Deus, o que é isso? Essa questão de número 5 envolve tudo isso, galera. Envolve tudo isso. Mas, na verdade, ai que lindo, vem cá, vamos lá, gente, vem cá. Faz comigo, ó. Sem prejuízo do sentido e das relações coesivas, coesão, relação entre orações e período, reescritura de frases, reorganização das estruturas da oração e os cambal. Aí você fala, o que eu falo? A expressão mesmo que poderia ser substituída por contanto que. Na verdade, o que é isso, Álvaro? É tudo isso que você falou, significação de palavras. Então, você está lá, significação de palavras, reescritura de frases, reorganização da estrutura de orações e períodos, análise morfossintática do período, classe de palavras. Meu Deus, é muita coisa. Sabe o que é isso, gente? Conjunção. É. Você que vai fazer uma prova da CESP, da SEBRASP, você vai estudar, sabe o quê? Conjunção. Simples assim. Conjunção, Álvaro. Conjunção, gente. Então dá uma olhada. Vamos lá, hein? Será que eu posso trocar mesmo que por contanto que? Claro que não, gente. Vem cá. Ó. Aí você pega lá o pedaço do parágrafo. Ó. A maioria dos problemas que afligem a humanidade hoje, mesmo que aparentemente distantes. Será que eu posso trocar o mesmo que pelo contanto que? Eu já vou falando para você que não, tá? Mas como é que é isso? Decorar conjunção, gente. Você vai decorar a conjunção, tá? Eu bato o olho aí, eu já dou risada. Então, então quer dizer que eu posso trocar, sem prejuízo de sentido e das relações coesivas. Não, vai ter todo o prejuízo, gente. Tá? Vai trocar todo o sentido da frase. Por que, Álvaro? Vem cá, gente. Chega aí. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Conjunções subordinativas adverbiais. Então você tem as concessivas. Olha, concessão cai. Quais são as concessivas? Embora, ainda que, apesar de que, mesmo que, por mais que e conquanto. Pode estudar isso, gente. Embora, ainda que, apesar de que, mesmo que, por mais que e conquanto. Dá um exemplo para mim, Álvaro. Vou dar um exemplo agora para você, galera. Ó como tá aí, ó. Quando fui visitá-la, estava claro. Ainda que já passasse das 6 da noite. Ainda que, mesmo que, vai vendo, ó. É decorar. Mesmo que já passasse das 6 da noite. Embora, tudo igual, ó. Embora já passasse das 6 da noite. Por mais que passasse das 6 da noite. Com quanto? O que eu tenho que fazer? Você tem que decorar essa palhaçada, gente. Tudo isso é concessivo. Você bate o olho lá, você já sabe, é concessão. Você nunca pode trocar uma concessiva por uma condicional. Vem cá, quais são as condicionais, Álvaro? Se, caso, desde que, contanto que. Olha que lindo, ó. Ligue para o veterinário, caso o seu gato ainda precise de cuidados. Ligue para o veterinário, né? Desde que o seu gato ainda precise de cuidados. Ligue para o veterinário, contanto que, tudo igual, ó, contanto. Ligue para o veterinário se o seu gato precisar.
Não, mas você pode usar o se aqui e dar uma mudadinha no verbo. Ó, se o seu gato ainda precisar. Gente, concessiva, embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, com quanto. Isso é conjunção, Álvaro. Gente, isso aí é uma questão de conjunção, reescritura de frase. Volta pra cá. Ó. Então, volta aqui. Ah, tá falando do que, Álvaro? Sem prejuízo do sentido. Pronto, já troca o sentido total, gente. Não faz assim, sentido nenhum, né? Por quê, Álvaro? Porque mesmo que é uma concessiva. Concessiva. E o contanto que é uma condicional. Você não pode trocar uma pela outra porque já acaba com o sentido, tá? Pode até ficar certo, galera, mas o sentido muda. Tá vendo? A maioria dos problemas que afligem a humanidade hoje, contanto que aparentemente distantes, não dá, gente. Então você vai pôr o quê aqui? Errado. Vou repetir, gente. Você vai estudar conjunção, tá? Ah, mas tá escrito conjunção lá no meu edital? Não, gente. No edital tá assim, ó. Relações de coordenação e subordinação entre frases e períodos. Tá lá também, reescritura de frases. Aí tá lá também, reorganização da estrutura de orações e períodos do texto. Tudo isso é o quê? Conjunção, gente. Olha que fácil, galera. Só que a pessoa pega o edital e fica com medo. Você vai estudar conjunção, hein? Beleza? Então o que nós vamos até agora? Interpretação e compreensão de textos variados. Tipologia textual. E o que você está vendo agora? Conjunção. Tem um monte de coisa, classe de palavras, tá lá, relações de coordenação e subordinação entre orações, domínio da estrutura morfossintática do período. Toda essa palhaçada é conjunção, gente. É isso. Ai, Álvaro, é que eu tava olhando o edital. Pois é. Você vai estudar conjunção, hein? Tem que decorar conjunção. Tudo bem. Questãozinha de número 6. Vem cá. Aí vai vendo. Ó, a expressão desses ecossistemas, segundo período, remete a florestas, primeiro período. Eu pus esse pedaço para você, ó, para não ter que voltar lá no texto, gente. Dá uma olhada. Vamos ver? Então, a expressão desses ecossistemas remete a florestas. Vamos lá? A defesa das florestas deveria ser objeto de um tratado internacional que reunisse o maior número de estados, para que elas se tornassem intocáveis. Repito, a sobrevivência da nossa espécie depende da funcionalidade desses ecossistemas. Ou seja, será que esses ecossistemas, para não ter que repetir floresta? Isso aí é o que, Álvaro? Gente, olha que facinho. Vamos lá, certo ou errado, Álvaro? Ó, você tem que saber isso aqui também, ó. Anáfora. Vou falar um pouquinho para vocês. Álvaro, o que é anáfora? Né? Anáfora é um subterfúgio que a gente usa para se referir a um termo que já foi dito. Tudo isso é coesão e coerência. Ó. O que já foi dito para não ter que repeti-lo. Então, ó, é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera o outro termo que já foi dito. Então, assim, ó, Mariana comprou um novo carro. Eu não vou escrever carro de novo, ó, dá uma olhada. Eu falo assim, ó, Mariana comprou um novo carro. O carro, não. A palavra veículo está se referindo ao termo antecedente. Como é que chama isso? Anáfora. Ou seja, veículo é um termo anafórico. Ah, como é que cai na minha prova, Álvaro? Então, no teu edital tá assim, ó. O teu edital tá simplesmente reescritura de frase, significação das palavras, reorganização da estrutura de orações e períodos de um texto, coesão e coerência. É isso, gente. Certo? Dá uma olhada aqui, ó. Outro. O doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos. Quem que é ele, gente? O doutor. Cai uma dessa para você, galera. Ah, mas isso aí não é questão de interpretação de texto? Não. Isso aí é o quê? Reorganização de frases, de períodos, termos anafóricos. O que é anáfora? É um termo que você usa para retomar o que já foi dito anteriormente. Olha que lindo, galera. Volta para o texto. Vem cá.
a expressão desses ecossistemas, lá no segundo período, certo? Remete a florestas, quer dizer, se refere a florestas, para não ter que repeti-lo. Vem cá. Aí eu pus um pedaço para vocês, ó. A defesa das florestas deveria ser objeto de um tratado internacional que reunisse o maior número de estados para que elas se tornassem intocáveis. Repito, a sobrevivência da nossa espécie depende da funcionalidade das florestas. Eu não vou falar florestas de novo. Então eu usei o termo desses ecossistemas para retomar o que já foi dito antecedentemente, anteriormente. Como é que chama isso aí, Álvaro? Anáfora. Vai cair uma dessas para você? Vai, galera. Eu posso pôr certo, Álvaro? Claro que pode. Realmente, tá? Então, desses ecossistemas, remete a florestas. Então, a funcionalidade das florestas. Legal, né? É. Ai, Álvaro, puxa vida, então... Volta lá, gente. Interpretação e compreensão de texto. Interpretação e compreensão de texto. Tipologia textual. Eu vou sempre puxando vocês, tá? Tipologia textual. Conjunção. Conjunção, gente. Conjunção, tá? Conjunção. Ah, mas conjunção. Conjunção. Subordinativas, eu tenho que estudar, tá? Decorar. E aqui você tá vendo uma questãozinha sobre termos anafóricos. Elementos de coesão e coerência. Muito bem. Beleza. Muito bem. Olha a 7, galera. O trecho. A proteção das florestas e sua manutenção. Aí tá falando o seguinte, ó, o pronome sua. Olha que lindo, ó. É a mesma prova, gente. Ó, o pronome sua pode referir-se a proteção ou a florestas. Vamos ver? Mas sua não é Álvaro, sua não é um pronome possessivo? Exato. É esse negócio de domínio da estrutura morfossintática do período. Domínio da estrutura morfossintática do período. Como assim morfossintática? Morfologia. É um pronome possessivo. Sua, minha, nossa. O nome dele é pronome possessivo. É o nome dele, certo? Mas aqui qual é a função dessa aqui, ó? Qual é a função da reorganização e os cambal? Isso é domínio da estrutura morfossintática do período. E isso aí é o que de novo? Anáfora de novo, galera. Vem cá. A proteção das florestas e sua manutenção. A proteção das florestas e sua manutenção. A manutenção de quem, gente? Certo? Ó, a proteção das florestas e sua manutenção. É a manutenção da proteção e a manutenção das florestas. Então, o pronome sua pode referir-se, não é que se refere, galera. Pode referir-se à proteção, porque se for proteção, a proteção das florestas e a manutenção das florestas. Ou a proteção das florestas e a manutenção da proteção. Então, é a manutenção da... Eu não sei se é da proteção ou se é a manutenção das florestas. Pode ser as duas, Álvaro? Pode. A CESP faz isso com você. Pode pôr certo. Então, esse sua pode se referir à proteção e esse sua pode se referir a florestas. Eu não entendi, Álvaro. Vamos de novo. A proteção das florestas e sua manutenção, o sua, galera. Quando fala sua manutenção, é ambíguo, né? Eu não sei se é a manutenção da proteção ou é a manutenção das florestas. Então, o pronome sua pode referir-se à proteção ou também a florestas. Certo, galera? É isso, gente. Ai, que louco o CESP, né, Álvaro? Pois é, gente. Vamos ver outra. Vem cá. Muda um pouquinho de assunto, hein? O que eu vi até agora, Álvaro? Você viu? Então, você viu? Compreensão e interpretação de texto, reorganização de período, significação das palavras, aquele negócio gigantesco que você viu no edital. Aí eles mudam de assunto, ó. Como assim? Com relação a propriedades morfossintáticas. Álvaro, o que é propriedade morfossintática? Então você vai ver, ó. Gente, classe de palavras. Substantivo, artigo, é morfologia. Sintaxe, sujeito, predicado, verbo. Ou seja, morfologia... O que eles estão falando aí? É a língua portuguesa geral, gente. Então, ó,
com relação a propriedades morfossintáticas. Agora nós vamos ver o que é aí. Concordância, verbo. Olha 8. Estaria preservada a correção gramatical. Vem cá, galera. É isso. Correção gramatical. Quer dizer, continua correto, certo? A correção gramatical do texto. Caso o pronome se, em porque é disso que se trata. Ó, esse se, né? Ó. Ficasse enclítico a forma verbal. Trata, por exemplo, trata-se. Como assim, Álvaro? O que é enclítico? Pronome enclítico, gente, é o pronomezinho depois do verbo, né? Cai uma dessa pra mim? Cai. O que tá escrito lá, Álvaro? Colocação pronominal. E ainda por cima, você já sabe, colocação pronominal, classe de palavras e, de novo, domínio da estrutura morfossintática do período. Nada mais é do que colocação pronominal, gente. Eu sei que você sabe a resposta já, mas vem cá. O que eu tenho que saber, Álvaro? Vem aqui. Colocação pronominal, galera. Ó, próclise. Álvaro, o que é próclise? A próclise é a colocação pronominal antes do verbo. O pronomezinho vai antes do verbo. O pronome antes do verbo é próclise, né? Então a próclise é usada quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem. Eu tenho que saber quais são as palavras que atraem o pronome para antes do verbo, para ser uma próclise obrigatória. Sempre vai ser uma dessas, gente. Palavras em sentido negativo, ó. Não, nunca, ninguém, jamais. Essas palavras o quê? Puxa para o verbo, ó. Não se esqueça. Não se. Não posso falar não esqueça-se. Só pode ser próclise. Nunca se esqueça. Ninguém se esqueça. Jamais se esqueça. Puxou o pronomezinho para o verbo, próclise obrigatória. Tem que saber isso aí. Advérbios. Advérbios são palavras que vão puxar o pronome para o verbo também. Isso aí cai naquele negócio de estrutura morfossintática do período, classe de palavras. Você tá vendo? Advérbio é uma classe de palavras, certo? Então, agora é um advérbio. Então, agora se negam. Eu não posso falar agora negam-se. Galera, palavra negativa, puxa para o verbo. Advérbios, puxam para o verbo. Conjunções subordinativas. Aquilo que eu tenho que estudar mesmo, né, Álvaro? Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, né? Então, soube que, a palavra que, gente, o que faz o quê? Puxa o pronome do verbo. Soube que me negariam. Eu não posso falar soube que negariam-me. Puxou, colocação pronominal, próclise obrigatória. E pronomes relativos. Identificaram duas pessoas que se encontraram. Não posso falar que encontraram-se. Eu sabendo as palavrinhas que puxam o pronome do verbo, eu vou para o abraço. Você vai para o abraço, gente. Não tem nada de excepcional nessa questão. Veja aí, ó. Volta aqui. Estaria preservada a correção gramatical do texto caso o pronome se nessa frase, ó, porque é disso que se trata. Lá no quinto período daquele texto que você não vai ler. Ficasse enclítico. Então quer dizer que, beleza, Álvaro, continua correto. Vem cá, gente. Porque é disso que... O que faz? É disso que se trata. Eu sei que o que puxa para o verbo. Então eu posso falar, é disso que trata-se? Errado. Certo, gente? Questãozinha de colocação pronominal. Do jeito que está no edital. A colocação dos pronomes oblíquos átonos. Colocação pronominal. Classe de palavras, pronome. Estrutura morfossintática do período. Tudo isso envolve essa bobeira aí. Certo, galera? Então você tem aí, ó, interpretação e compreensão de texto. Conjunção pra caramba, hein, galera? Colocação pronominal. Beleza? Ó, próclise. Legal, né? Questãozinha número 9, galera. A inserção de uma vírgula. Porque tá lá, emprego dos sinais de pontuação. Então tá lá no edital, emprego dos sinais de pontuação. Quer dizer que vai cair uma questãozinha de pontuação. Vírgula aqui no caso, né? Então vem cá, ó. A inserção de uma vírgula imediatamente depois da forma verbal saibam. Lá no penúltimo período. Eu já pus aqui pra vocês, ó, esse pedacinho, tá, galera? Ó. Vamos lá, hein? Tá vendo? Então, a inserção, você vai colocar uma vírgula.
imediatamente depois da forma verbal saibam. Então você vai lá e põe, tá? Vamos fazer primeiro? Vamos lá, ó. Todos estão convocados a se mobilizar, papapá, pipipi, papapá, saibam, vírgula. Não é isso? Ó, vê aí, galera, vê aí. A inserção de uma vírgula depois da forma... Então quer dizer que se você puser uma vírgula aqui, certo? Se você puser uma vírgula aqui, comprometeria, cuidado, hein? Comprometeria a correção gramatical do texto. Quer dizer, se você colocar uma vírgula ali, compromete. Fica ruim. Fica horroroso. Erra. Certo ou errado? Certo ou errado, galera? E agora, Álvaro? Gente, vem cá. É vírgula, né? Você tem sujeito, verbo e objeto. Se liga, se liga, se liga. Entre sujeito e verbo, você jamais usa uma vírgula. Mas tudo que tiver entre sujeito e verbo, você pode usar duas vírgulas. Você isola, uma vírgula não pode. Entre verbo e objeto, jamais você usa uma vírgula. Mas qualquer coisa que tiver entre sujeito e verbo e objeto, você isola. Duas, hein, galera? Uma nunca. Então vem cá. Saibam isso. Não, né, pessoal? Entre saibam e esse que, ó, fala assim, ó, saibam que alguma coisa aconteceu. Saibam que isso é importante. Saibam, verbo saber. Quem sabe, sabe alguma coisa. Verbo transitivo direto. Certo? Então, saibam isso. Não, né, pessoal? Isso aqui é o quê? É uma oração que está no lugar do objeto direto. Entre verbo e objeto, jamais se usa uma vírgula. Então, entre verbo transitivo direto e oração subordinada. E você tá vendo aí também que é errado, né, galera? Cai uma dessa, Álvaro. Cai uma dessa, gente. Simples assim, gente. Mas eu tenho que entender lá, ó, a inserção de uma vírgula. Quer dizer, você vai lá e põe a vírgula com a tua canetinha da Barbie de cheirinho, aquela de cheirinho de morango, e põe a vírgula lá, não fica com dó da folha não, meu. Você vai lá e faz isso, ó. Aí você fica olhando, pô, realmente isso daí é errado, mano. Não é errado. Aí você vai e me põe errado, né? Presta atenção, galera. Comprometeria a correção gramatical do texto? Comprometeria. Então você vai pôr certo. Certo, galera? Porque se você puser uma vírgula aqui, ó. Zoa. Compromete a correção gramatical do texto. Beleza, galera? Emprego de sinais de pontuação. Vai cair uma dessa pra você? Vai. O que eu tenho até aí, ó? Vamos lá, chega aí, galera. Mais uma, mais uma. Se liga, galera. Na ponta, último período, a substituição de na por da prejudicaria a correção gramatical. Fica errado. Vamos lá. Eu pus o pedaço de novo para vocês, tá, galera? Ó, mesmo texto, ó, mesmo texto. Vem cá, mesmo texto, ó. Vamos lá. A maioria dos problemas que afligem a humanidade hoje, mesmo que aparentemente distantes, está relacionada ao risco ambiental e consiste apenas na ponta de um iceberg. Consiste apenas na ponta de um iceberg. Se não tratarmos o tema com a devida firmeza e eficiência. Espera aí, então. Aqui é na ponta, Álvaro. Será que eu posso trocar o na ponta por da ponta? É isso que eles estão pedindo, perceberam, galera? Como é que é isso mesmo, Álvaro? Isso é regência verbal, tá, galera? O verbo consistir. Regência verbal. Mas também tá lá como o quê mesmo? Vou repetir, gente. Reorganização da estrutura e das orações, de períodos de um texto. Tá lá também como significação das palavras, coordenação e subordinação. Tudo aquilo que você lê, ó. Tudo aquilo que você lê lá. Domínio da estrutura morfossintática do período. Não fique com medo disso, gente. Tá lá no edital. Na verdade, o que eles querem aqui, regência do verbo consistir, gente. Simples assim. Então, ó, eu vou pegar o verbo consistir, né? Consistir. Eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber um pouquinho de regência, né, galera? Tudo que consiste em. Ah, consiste em, Álvaro. Consiste em. Então, assim, consiste na ponta. Ah, consiste da ponta, não pode? Não, não pode, gente. Não pode, porque o verbo consistir rege o em, não rege o de. Né? Isso é regência verbal. Então, mas então, já que não pode, eu vou pôr errado, né, Álvaro? Cuidado. Ó, na ponta,
lá no último período, a substituição de na por da prejudicaria a correção gramatical? Prejudicaria, gente. Então você vai pôr certo, hein, tá? Porque o verbo consistir rege a preposição em. E se fosse constar? Ah, nada a ver com a questão, mas já tendo. Eles são pilantra, viu, gente? Eles colocam o consistir aí pra te ferrar, viu? Porque o constar rege o em. E o constar também rege o de. Então a pessoa fica, ai meu Deus do céu. Ele vai. Só que o verbo é consistir. Tudo que consiste em. Certo? Agora, se fosse consta, podia ser consta na ponta ou consta da ponta. Perceberam, galera? Nossa, cara, é isso, ó. Gente, regência verbal você tem que saber, hein? E tá escrito no edital. Regência verbal e nominal, tá? E regência verbal e nominal faz parte do quê? Do domínio da estrutura morfossintática do período, certo, gente? Da substituição de termos e os cambal. Regência. Legal, né, galera? Beleza. Então essa é a questãozinha de número 10. Então, gente, nós fizemos até a 10, né? E aí? Você tá fazendo questãozinha, né? Você tá com algum problema? Você ainda tem dúvidas? Se precisa de uma teoria, você quer uma ajuda, você quer uma força para conseguir resolver mais questões? Quer uma teoriazinha? Pô, olha, eu tenho meu curso para você. Eu tenho um curso completo que pode te ajudar. Ah, mas qual que é o curso? Ó, vem cá, gente. Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. É um curso completo, gente, de português para concurso. Com teoria, claro, se você precisa de teoria, né? E muitas questões comentadas. Mas muitas mesmo, viu, galera? Ah, mas Álvaro, qual que é a diferença lá do teu curso e do que você mostra aqui pra gente no YouTube? Galera, é o seguinte, lá no curso é tudo esquematizadinho, tudo na ordem, né? Então vai desde a faixa branca até a faixa preta e é por assunto, na ordem correta, a ordem que você tem que seguir para ficar, ó, fortão em português. E lá no meu curso, a teoria é completa, os assuntos estão todos esgotados, completos. Aqui no YouTube a gente dá aquela resumidinha, né? Então assim, você assiste minha aula do YouTube aqui, claro, eu ponho os pontos principais, mas é bem resumido. Você quer um curso completo mesmo, tudo na ordem exata do que você precisa? Pois é, mas aí você fala, Álvaro, então, tudo o quê? Tudo o quê? Dá uma olhada, gente. No meu curso Academia de Português, você tem a parte da morfologia. Álvaro, o que é morfologia? Dá uma olhada aí, galera. Verbos, classe de palavras em geral, né? Você tem a parte da análise sintática, a sintaxe, né? Termos da oração e do período, sujeito, predicado, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, orações coordenadas, orações subordinadas. Aí na parte da sintaxe você vai ver concordância verbal, concordância nominal. A parte de fonética e fonologia. Tem a parte, tudo separadinho para você, né? Ditongo, hiato, para você chegar até o que? A regra de acentuação, né? Tem a parte de ortografia, pode ver aí, gente, tá? Você vai encontrar isso aí, tudo, ó, bonitinho, ó. Parte de morfologia, tá? Depois a parte de análise sintática, depois fonética e fonologia, ortografia, semântica e estilística. O que é isso, Álvaro, tá? Polissemia, sinônimos e antônimos, significação das palavras, figuras de linguagem, alguns assuntos específicos também, inclusive a gente está fazendo mais ainda, e interpretação de texto, gente, certo? Então essa é a diferença. Aqui no YouTube a gente tem um pouquinho, tal, mas lá você vai ter tudo certinho, né? Tem questão, Álvaro? Gente, se tem questão, mais de 1.300 questões comentadas. Todas elas comentadas em vídeo. Por mim aqui. Até agora. A gente tá fazendo mais. Beleza, galera? Bora. Bora. Vamos lá? Vamos voltar? Vamos voltar? Bom, vamos até a questão de número 10, né? Então vocês perceberam, né? Interpretação de texto. Interpretação e compreensão de texto. Tipos de texto. Certo? Aí você viu que cai conjunção? Cai, mas que cai com força. Conjunções, tá? Conjunções. Ah, que mais, Álvaro? Regência. Você viu, né? Regência verbal, regência nominal. Colocação pronominal. Colocação de pronomes. Tá? Você vai ver. E agora, Álvaro? Vamos lá. Essa questão de número 11. Vem cá. Olha que lindo. No último período,
No último período, a substituição de está relacionada por estão relacionados manteria. Ah, tá. Se você substituir, você mantém a correção gramatical do texto. Sem necessidade de outros ajustes. Quer dizer, você não precisa mudar nada. É só trocar está relacionada por estão relacionados. É isso, Álvaro? Vamos ver? Vamos ver? Essa questão é sobre concordância. Concordância verbal e concordância nominal. É concordância. Vem cá. Então pega lá o pedacinho. De novo, ó, pus o pedacinho aqui para você não ter que voltar ao texto. Tá? Dá uma olhada aqui. Né? Então tá lá. A maioria dos problemas que afligem a humanidade hoje, mesmo que aparentemente distantes, está relacionada. Se eu ponho está relacionada, é então que a maioria está relacionada. Legal, Álvaro. Então, peraí. Ah, mas pode ser a maioria dos problemas, né, Álvaro? Então pode ser... Ah, olha a pegadinha, gente. A pegadinha, já vou falando para você, a pegadinha. Ó. A maioria dos problemas está relacionada, aí concorda com maioria, tá? A maioria dos problemas estão relacionados. As duas podem, né, Álvaro? Gente, cuidado. É meia verdade e meia mentira, hein? Ó, se você substituir está relacionada, a maioria está relacionada, beleza. Por estão relacionados, beleza. Essa é a regra, né? Maioria. Sempre cai uma dessa. Só que o que está falando aqui? Manteria a correção gramatical do período, certo? Até aí tá beleza, né? Olha isso aqui, gente. Sem necessidade de outros ajustes no período. Quer dizer, você não faz outro ajuste. É só trocar uma pela outra e tá tudo legal. Aí você fala, beleza, Álvaro. Cuidado, gente. A maioria dos problemas está relacionada, beleza. Concordo com a maioria, certo? Ou estão relacionados, beleza. Sem necessidade de outros ajustes no período. Galera, se você põe a maioria dos problemas que afligem, certo? A maioria dos problemas que afligem a humanidade hoje, mesmo que aparentemente distantes, né? Estão relacionados ao risco ambiental e consiste. Dá uma olhada, galera. Se você trocar a maioria dos problemas estão relacionados ao risco ambiental, seria estão relacionados e consistem. Então você tem que fazer um ajuste. Você tem que fazer um ajuste. Então se você pusesse aqui, ó, a maioria dos problemas estão relacionados, tudo bem. Até aí tá certo. Estão relacionados. Tanto faz, tá? A maioria dos problemas está relacionada, a maioria dos problemas estão relacionados. Legal. Só que se você puser estão relacionados ao risco ambiental e consistem. Como aqui, ó, é consiste, então é a maioria está relacionada e consiste. Você troca, mas você tem que fazer um ajuste. Quase certa, Álvaro. Quase certo. Tem quase certo, Álvaro? Pô, não tem quase certo, gente. Então o que você vai por aqui, galera? Errado. Essa é a pegadinha da concordância verbal, hein? Você poderia trocar? Poderia. Mas você teria que fazer o ajuste no consiste, ó. Ah, mas estão relacionados e consistem, né? Isso é concordância verbal, gente. Tá? Cai pra você concordância? Cai. Concordância verbal e concordância nominal. É, pegadinha do malandro. 12. É obrigatório o emprego do acento indicativo de crase. Crase. Cai crase, gente. Não tem jeito, crase cai. Ai, que lindo. Crase é linda, crase é fácil, crase é tranquila. Assiste ao meu vídeo sobre crase aí, galera. Crase é tranquila. Até na CESP. Na CESP eu acho que é mais tranquila do que nas outras. Então, dá uma olhada, galera. É obrigatório o emprego do acento indicativo de crase no vocábulo as em as regras gerais de administração pública. É obrigatório, Álvaro. Vem cá, lê para mim, gente. Ó. Atualmente, a Petrobras está organizada como sociedade de economia mista. Submete-se. Quem se submete? Se submete a. O verbo submeter-se, rege o a. Então, submete-se às regras. Então, ele submete às regras, né, da administração pública. Beleza. Então, tá falando o seguinte.
É obrigatório o emprego do acento indicativo de crase no vocábulo as, em as regras? Claro que é, né, galera? Certo? Quem se submete a. Então, a as regras. Submete-se a as regras. Tem que pôr crase mesmo, é claro que é obrigatório. É claro que é obrigatório. Então você vai pôr certo. Essa é uma maneira de descobrir em crase, tá, gente? Fácil, né? Essa é a regra geral. Submete-se às regras. Crase. Muito bem. É obrigatório? Obrigatório, claro. E tem outra maneira que eles pedem também. Na questão de número 13. Vamos ver a questão número 13. Ó. No quarto período do segundo parágrafo, a forma verbal submete-se. É mesmo pedaço. Ó. Gente, é a mesma prova. Dá uma olhada. Submete-se. Poderia ser substituída pela locução deve respeitar. Isso é regência também, ó. Regência, hein, galera? Tá? Dá uma olhada, hein? Então, ó. Então, tá falando o seguinte. Submete-se poderia ser substituída por deve respeitar. Só trocar? Só trocar, Álvaro? Só trocar. Sem prejuízo do sentido, quer dizer, não muda o sentido, e da correção gramatical do texto. Vamos lá. Vamos lá, o que eles estão pedindo? Ó. Atualmente, a Petrobras está organizada como sociedade da economia mista. Quem se submete? Se submete a. Submete-se a as regras. Peraí, se eu colocar deve respeitar. Deve respeitar. Vamos ver se dá, né? Deve respeitar. Então quer dizer que a Petrobras está organizada como sociedade de economia mista. Deve respeitar as regras. Gente, chega aí. Ó, quem se submete a, galera. Agora, quem respeita, ó, o verbo respeitar. Respeitar é um verbo transitivo direto. Álvaro, o que é verbo transitivo direto? É um verbo que não pede preposição. O verbo submeter-se rege o a. Quem se submete a alguma coisa. Agora, quem respeita alguma coisa. Se eu só substituir, fica errado. Por quê? Porque se eu substituir por deve respeitar, eu não posso usar crase, gente. Tá vendo? Então, deve respeitar as regras sem crase, certo? Deve respeitar as regras. Respeitar as regras sem crase, certo? Porque quem respeita alguém. Verbo transitivo direto não rege preposição. Não é só trocar uma pela outra, né? Ah, mas eu tenho que ler de novo para ver o que eles estão pedindo. Ah, tá. A forma verbal submete-se poderia ser substituída. Beleza. Pela locução deve respeitar. Sem prejuízo do sentido e da coerção. Ah, não, gente. Pode pôr errado aí. Certo? Essa questão é sobre o que, Álvaro? Sobre regência ainda. Então você tem que saber se é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, Álvaro, o que é isso? É um verbo que não pede preposição, tá? E verbo transitivo indireto é aquele que rege a preposição. Por que eu tenho que saber isso, Álvaro? Porque você tem que saber que um verbo que reja a preposição a pode ou não ter crase, certo? Não. Agora, um verbo que não rege ou não reja a preposição a não vai ter crase, gente. Né? Essa questão sobre o quê? Regência. De novo, Álvaro. De novo, gente. De novo. Certo? Errado. Questãozinha de número 14. Dá uma olhada. Ó. No penúltimo período do texto, o verbo obrigar rege dois complementos. Ah, essa é legal, cara. Quais são eles? A economia global é um complemento e a convocar outras fontes de energia é outro complemento. Vamos ver, né? Vamos ver. Então tá falando o seguinte, que o verbo obrigar tem dois complementos. O que é um complemento, Álvaro? É objeto, gente. Objeto ou oração. Oração que faz papel de objeto. Vamos ler, vem cá. Mesmo sendo algo pouco provável em curto e médio prazo, o próprio esgotamento do petróleo vai obrigar. Quem obriga? Obriga alguém. Certo, pessoal? Se você obriga alguém. Então, obrigar a economia global. É um complemento. É um complemento. Obrigar a economia global a fazer alguma coisa. Ah, exatamente. Então, quem obriga alguém, objeto direto,
Só que você obriga alguém a fazer alguma coisa. Olha o a aqui, ó. É outro complemento. Só que isso aqui é uma oração, viu, galera? Isso aqui é uma oração. Oração o que é, Álvaro? Oração subordinada. Tá? Então, mas você obriga alguém a alguma coisa. Nessa frase, quem obriga alguém a alguma coisa. Dois complementos? Dois complementos. Como é que eu sei que é complemento, Álvaro? Eles não pedem objeto direto, eles pedem complemento do verbo, gente. Então você vai pôr certo, porque o verbo obrigar aqui rege dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Como assim, Álvaro? Ó, você vai estudar isso aqui, gente. Verbo transitivo direto, ele rege um complemento direto, tá? Não é objeto direto, eles chamam de complemento. Pode ser objeto direto, gente. Então, ó, verbo transitivo direto, objeto direto. Só que eles chamam de complemento direto. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto vai reger um complemento indireto, certo? E verbo transitivo direto e indireto. Ele vai reger dois complementos. Um complemento direto e um complemento indireto. Certo, galera? Eu tenho que saber a transitividade do verbo. E os seus complementos, claro. Essa questão é sobre o quê? Domínio da estrutura morfossintática do período. Que mais, Álvaro? Reorganização da estrutura das orações e períodos. Que mais está lá? Relação de coordenação e subordinação entre as ideias da oração. Sintaxe, análise sintática e os cambal, gente. Tá? Termos da oração. Então, tudo isso. Tá? E vamos fazer mais uma. Tudo bem, gente? Beleza? E mais uma questãozinha. No último período do texto, a forma verbal. Opa, não poderia deixar de verbo, né, meu? Verbo, né, Álvaro? É verbo, Álvaro. Verbo. Tempos e modos verbais. Presente, passado, futuro. Tempos e modos verbais, gente. É uma questãozinha de verbo. Ó. No último período do texto, a forma verbal levante está flexionada no modo imperativo, devido ao emprego da conjunção embora. Olha a conjunção embora, gente! Então você tem conjunção. Você tem aí tempos e modos verbais, como está no edital, tempos e modos verbais. Aí tem lá classe de palavras, verbo. Aí você está vendo aí também que tem a conjunção embora, relação de coordenação e subordinação, mesma coisa, gente. Domínio da estrutura morfossintática do período, significação da reorganização, tudo isso, galera. Só para saber se o verbo é imperativo ou não. Vem cá, gente. Embora ela também levante, tá vendo embora, gente, que é uma concessiva? Esse cai mesmo, tá, gente? Vem cá, embora. Embora, ó. Já quer estudar um pouquinho aí? Estuda agora, vai. Embora, mesmo que, ó. Pode ver, ó. Mesmo que ela também levante, embora, mesmo que, ainda que. Ó, vem cá. Ainda que, ó. Ainda que ela também levante, embora ela levante, por mais que, ó. Por mais que, ó. Por mais que ela também levante, com quanto? Com quanto? Ó, com quanto? Com quanto ela também levante. E assim por diante. Gente, esse verbo tá no modo imperativo, galera? Não, vem cá. E outra, as conjunções subordinativas concessivas, elas só funcionam com verbos no modo subjuntivo. Ou seja, embora ela levante, isso aqui é um presente do subjuntivo. Quer dizer que as concessivas, então você vai estudar conjunção concessiva, embora, mesmo que, ainda que, por mais que, com quanto, certo? Conjunção concessiva. É uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Tá? É relação de subordinação entre as orações. Que mais, Álvaro? Substituição de termos. Que mais? Reorganização de estrutura e os cambal. Tudo isso, gente, para você saber que a palavra embora é uma conjunção, volta lá na conjunção, tem que estudar a conjunção mesmo, e que conjunção concessiva só funciona com verbo no modo subjuntivo. Então, quando eles falam assim, ó, no último período do texto, a forma verbal levante está flexionada no modo imperativo devido ao emprego da condição embora. Eu não preciso nem ler nada. Gente, não preciso nem ler nada. Então, embora ela também levante problemas. Presente subjuntivo. E se fosse no passado? Embora ela levantasse problemas. Subjuntivo.
Então aqui você vai por o quê? Errado. Certo, gente? Certo, galera? O negócio é o seguinte. Quer ficar fortão em português? Você fez aí 15 questõezinhas da CESP, Sebrasp, percebeu como eles pedem as questões? Foram 15, né, gente? São as 15 que caem mesmo. Ah, mas Álvaro, na minha prova são 20. Mas 15 sei que são essas. Ah, Álvaro, na minha prova foram só 10. Tá, mas a probabilidade de cair essas 15, certo? Então, galera, seguinte. Relembrando então, a Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. Eu tenho um curso completo de português para concurso, gente, com teoria e muitas questões comentadas. Todas em vídeo, hein? Tá? O link tá na descrição do vídeo. Certo, galera? Muito bem, gente. Você que ficou até o fim, põe aí que banca você quer. Pode escrever aí, ponha nos seus comentários. Ah, Álvaro, das 15 eu acertei tantas, eu quero a banca tal. Certo? Eu vou ver o que você quer, hein? Mas comente, falou, galera? Comenta aí. Foi um prazer estar com vocês novamente. E na semana que vem, quem sabe, nos veremos novamente. Abraço do bonitão. Tchau, galera. Ai, que lindo. CESP, Sebrasp. Ui.